Pronto, gravando, fica com o senhor aí, Malci. Muito bem, obrigado, pastor. Bom dia aos irmãos todos. Bom dia. Que bom que a gente nós podemos nos reunir de novo, não é? Muito bem, a gente então aí está falando aqui já desde o sábado passado, né, sobre Cristo, o mediador, não é? Acredito que o versículo principal que a gente usou, aquele versículo lá de 1 Timóteo 2:5, né? Foi o versículo mais enfático nessa questão de Cristo, porque fala que ele é o único mediador, que há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Mas, enfim, a gente passou aqui falamos que foi Deus Pai, estabeleceu isso, que o Senhor Jesus seria o mediador, né, entre Deus e os homens, ou entre Deus e a humanidade, e estabeleceu que aí ele seria o cabeça, o salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, não é? Aquele que, aí sendo nós a igreja, aquele que nos chamaria para nos remir, justificar, santificar, glorificar. Também vimos que Jesus Cristo sustenta e governa todas as coisas, sendo a segunda pessoa da Trindade, tomou sobre si a natureza humana de forma aí com aquela ação de Deus, né, o Espírito Santo na Virgem Maria, então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sendo que esta pessoa Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, estando aqui no mundo conosco, e fala que ele tinha sobre si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, toda a plenitude de Deus habitando em sua pessoa, e seria então esse o nosso mediador e fiador plenamente qualificado para esta função, não é? E foi nomeado por Deus Pai. Também entendemos que ele foi sujeito à lei, e aí cumpriu com a lei em relação à sua vinda ao mundo, toda a sua obra, e como homem, perfeitamente homem, não viu corrupção, não pecou. Ele veio, ele sofreu, morreu e ressuscitou. Está vivo hoje. E também entendemos que ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Não é? Isso tudo para satisfazer a justiça do Pai de forma plena. E aí, agora, número 6, né, aqui na nossa lista. Vou ler aqui diretamente da revista, que eu estou agora com o celular, ficou bem menor aqui as letras para mim. Mas, assim, embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado e que o apontavam como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tá? Então, aqui como a gente fez na semana passada, vou ler algumas referências aqui para a gente poder voltar e esclarecer mais algumas coisas aqui. Né? Em Hebreus, fala que a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como a eles, aqui fazendo referência lá, não é? Que foi anunciado lá atrás também as boas novas, não é? E está falando aqui antes da época de Jesus Cristo. A respeito desta salvação, os profetas indagaram, investigaram, esse versículo aqui de Hebreus, né? Também diz lá que profetizaram sobre a graça, sobre os sofrimentos de Cristo. Aqui esse texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo
10 e 11. Interessante os irmãos poderem ler toda essa passagem bíblica. Muito interessante. Aí vamos tá dizendo que isso foi pregado lá antigamente. Como? Vamos já ver como foi feito isso antes de Jesus. Desde a fundação do mundo, nomes escritos no livro da vida, está em Apocalipse, isso. E em Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O que está dizendo aqui? Que embora fosse pago aí o ato de Jesus vir ao mundo, ele morreu por nós, isso aí aconteceu há mais ou menos 2.000 anos atrás, né? Vou falar 2.000 anos. Mas e lá na época, ali lá atrás? Não é? Na época do Adão, lá para trás, na época dos profetas, dos reis e tal. E aí, como é que foi? Lá antes de Jesus Cristo. É isso que está dizendo aqui, olha. Embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, quando ele veio ali, nasceu no mundo, o Verbo se fez carne, contudo, a virtude, a eficácia, os benefícios desta salvação foram comunicados aos eleitos em todas as épocas. Lá atrás também foi. Olha o que está dizendo aqui no versículo. A nós foram anunciadas as boas novas exatamente como a eles. Está falando de duas épocas diferentes. Antes e depois de Jesus Cristo, não é? Então, e por isso que eu falei que Hebreus é muito interessante, fala que a respeito dessa nação, os profetas indagaram, investigaram lá atrás. Isso foi, então, proclamado sobre o quê? Sobre a graça, sobre o sofrimento de Cristo, enfim. Então, embora há 2.000 anos aí Jesus Cristo tenha vindo, porém, já lá atrás, a gente entende que o mundo tenha mais ou menos aqui 6.000 anos, né? Há divergências e há margem de erros aí pelo meio em relação a algumas pesquisas, lá na época do Abraão e outras épocas, mas mais ou menos isso, 6.000 anos. E de Cristo nós temos os anos de hoje, nós estamos em 2021, então a gente tem essa referência aí, esses 2.000 anos de Cristo até nós. E lá para trás, esse outro período, essa redenção de Cristo, os benefícios dessa redenção alcança essas pessoas lá. De que forma? Como foi proclamado isso? Aqui fala que através das promessas dos tipos e sacrifícios de Cristo que foi revelado. Olha, aqui usa a palavra, a promessa, a gente viu aqui a palavra tipos, não é? Por exemplo, o tabernáculo ali, aquilo era um tipo de Cristo. Né? Se você for, isso é um outro estudo, provavelmente, que vai ter sobre essas coisas, né? Mas como isso apontava para Cristo, um tipo de Cristo. De que forma? Aí vai ver lá o sacrifício, a folga, tudo ali aponta para Cristo, né? A própria vida do José, a vida do José, de uma certa forma, é um tipo. Dizem que José é um tipo de Cristo. Porque a forma como José foi traído, como até as moedas, José foi vendido pelos seus irmãos, enfim, é um tipo de Cristo. Essas coisas todas apontam. O Antigo Testamento está cheio de tipos de Cristo, isso é um outro estudo, os irmãos futuros vão ter. Mas o que está dizendo aqui basicamente é isso, que esta redenção, a virtude, a eficácia dela alcança lá atrás também, não somente nós depois de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, um bom versículo para se memorizar, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Cristo na obra, agora o número 7. Cristo na obra da redenção age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Mesmo assim, em razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes na Escritura é atribuído à pessoa de Cristo, denominada pela outra natureza. Então, aqui, João, por exemplo, 3,13, diz: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E Atos diz: a igreja de Deus, falando sobre esta igreja a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, seria aí o
o fato de ter subido ao céu, senão aquele que de lá desceu. A gente vê essas duas naturezas aqui, a atribuição de uma coisa que seria de uma natureza, algo divino, a outra natureza, que seria humana, né? O subir ao céu, aquele que de lá desceu, filho do homem, né? E a igreja de Deus foi comprada com o seu sangue, foi comprada por Deus na pessoa de Cristo, mas aí fala, foi comprada com o seu sangue, com o sangue de Cristo. A gente vê as duas pessoas aí, a atribuição de uma ação à outra, mas isso mostra a perfeita ação de Deus aqui no mundo, não é? É o que fala que é atribuído à pessoa de Cristo denominada pela outra natureza. Então, a gente vê essa relação aqui, tá? Vamos passar para o 8, né? Depois, talvez, ter perguntas, a gente volta aqui. Cristo, número 8. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve, fazendo intercessão por eles, unindo-os a si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes na e pela sua palavra o mistério da salvação, persuadindo-os a crer e a obedecer, governando seus corações pelo Espírito e por sua palavra, e vencendo todos os inimigos deles, por sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. E tudo isso por livre e absoluta graça, sem qualquer precondição de neles ter sido vista de antemão uma busca pela redenção. Até a gente observa aqui claramente o amor de Deus, a ação de Deus, a absoluta dele em providenciar a nossa salvação, sem que o homem tenha vindo isso do homem, a vontade do homem, o coração do homem. É isso que a gente vê claramente aqui, que Cristo ele aplica, ele comunica essa redenção para nós, que segundo a gente já viu antes também, que fomos dados pelo Pai ao Filho, não é? Vamos ver aqui os versículos rapidamente para esclarecer mais. João diz: aquele que o Pai me dá virá a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, aquele que o Pai deu a ele. Então, foi uma ação de Deus Pai. Romanos, os inimigos, quando inimigos, fomos reconciliados. Então, nós éramos inimigos e fomos reconciliados. Foi uma ação não nossa, foi uma ação de Deus, não é? Nós éramos inimigos. E fala ainda lá, somos salvos. Outro versículo aqui, manifestei o teu nome aos que me destes. Então, em João, 1 João, Deus está dizendo, olha, eu manifestei o teu nome, não é, a tua palavra, aqueles que tu me deste. Então, está falando de Jesus Cristo, falando de Deus Pai. E Romanos 8, esses dois versículos aqui, 9 e o 14, fala que se a pessoa não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Né? E fala ainda que os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são os filhos de Deus. Em Salmos fala, sente-se à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado de seus pés. E em Efésios fala sobre a graça, fala, derramou abundantemente sobre nós. Então, essas são ações de Deus em relação a nós. Em nenhum momento aqui existe essa ação do homem em relação a Deus, porque nós éramos separados de Deus, alheios a esta salvação de Deus, porque por conta dos nossos pecados, não é isso? Então, tudo isso é livre e absoluta graça, sem qualquer precondição humana. Né? O homem não foi o homem que buscou isso.
É uma ação de Deus através do seu Espírito Santo. Aqui, inclusive, os irmãos vão lembrar, fala dos ofícios que a gente falou, né? De profeta, de sacerdote e rei, né? Deus traz a sua palavra através do Espírito Santo, a vontade de Deus para nós, e aí Deus também, ele se oferece como sacrifício e ele passa a governar a nossa vida e ir contra, ou destruir os nossos inimigos. Então, aqui a gente vê claramente esses ofícios aqui que a gente tratou na aula passada. Bem? Então, vamos lá para o próximo, não é isso? Número 9. Este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é o profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus, e isto não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. Aí o versículo, né, 1 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ou entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, veja bem, como nós falamos, Jesus Cristo é a única pessoa que está aí habilitada para ser o nosso mediador, né? Como nós mencionamos aqui, fala de novo, ele é o nosso profeta, sacerdote e rei. Isso não pode ser atribuído a ninguém mais. E aqui o texto aqui fala no todo ou em qualquer parte. Não pode ser transferido para alguém. Ah, não, mas a pessoa fala, não, irmão, mas eu gosto da igreja evangélica, eu gosto lá de Jesus Cristo, mas eu tenho o meu santo também, a Virgem Maria, o João, São Paulo, São Pedro, sei lá o quê, São Benedito, aí, mas Deus acima de tudo. Então, não tem como passar uma parte para lá, não é? A salvação, a redenção, ela só uma pessoa fez isso, foi Jesus Cristo, portanto, o nosso mediador, há um único mediador, e aí não tem como negociar isso. Isso é uma coisa fundamental para nós entendermos. Jesus Cristo, ele é o mediador, né? Entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens. Então, esse é o nosso. É muitíssimo importante. Outro versículo muito importante de memorizar, irmãos. Número 10. Este número e ordem de ofícios são necessários. Então, aqui vem o número e a ordem. São necessários, precisamos de seu ofício profético por causa de nossa ignorância. Então, qual é o ofício profético? Que mencionei agora há pouco, né? Jesus Cristo, aí, com a sua palavra, o Espírito Santo nos revela a vontade de Deus. Por conta da nossa ignorância, precisamos disso. E por causa de nossa alienação de Deus da imperfeição de nossos melhores serviços, nós necessitamos de seu ofício sacerdotal. Então, nós não temos como fazer um sacrifício que pague pelos nossos pecados, né? Nossas melhores obras não vão fazer isso, né? As nossas obras não têm como. E para nos reconciliar, apresentar aceitável a Deus, no que diz respeito à nossa aversão, incapacidade absoluta de converter-nos a Deus e para nos resgatar em segurança contra nossos adversários espirituais, precisamos do seu ofício real para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar, perseverar para o seu reino celestial. Então, veja bem, nós não temos capacidade de fazer essas coisas que são atribuições aí, são atribuídas a Jesus Cristo como profeta, como sacerdote e como rei. Não há como nós, seres humanos, fazermos isso. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Também fala assim, o outro texto, vocês no passado eram estranhos, inimigos pelas obras, mas então
por nossas obras éramos estranhos a Deus. Gálatas 5,17. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então, nós não temos capacidade de vencer isso por nós mesmos, a não ser com a ação de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida. E também aqui João diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem nos convenceu do pecado foi o próprio Deus, e não teve ação nossa. Em Lucas fala, conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça. Então, está falando aqui da ação completa de Deus em nossa vida. Entendemos que, então, como mediador, Jesus Cristo, sendo o único mediador entre Deus e os homens, tem todas as atribuições que eram necessárias. Ele se ofereceu voluntariamente e cumpriu plenamente, nos dá esta redenção. Então, nós temos a redenção porque temos um mediador perfeito, né? Enviado pelo Pai. Muito bem, aqui a gente conclui essa parte, porém não concluiu. Claro que tinha que ter alguma coisa no final, assim, para a gente relembrar, não é? Então, a gente tem um pequeno quiz para ver aí dos irmãos como é que tá, como é que a gente consegue lembrar, né? Os irmãos podem relembrar um pouquinho aí que a gente aprendeu. Os irmãos estão prontos aí para o pequeno quiz? Sim ou não? Rapaz. Sim, olha lá, tô vendo. Todo mundo pronto aí, ó. Então, vamos lá, hein? É daqueles, tipo esses concursozinhos de fundamental que dá a opção para o irmão. Aí não tem... Muito bem, vamos então lembrar. Cristo, o Senhor Jesus, ele veio como mediador entre, opção número 1, Deus e Satanás. Opção 2, Deus e os homens. Opção 3, entre os homens e Satanás. Quem levantou a mão? Quem levantou a mão? Vamos lá, pode Eu levantei responder. a mão, não. Alguém levantou a mão, não. Cristo, mediador entre 1, Deus e Satanás. 2, Deus e o homem. 3, homem e Satanás. Olha lá, vamos lá, 2, todo mundo, número 2. Entre Deus e o homem, ou entre Deus e a humanidade. Muito bem, parabéns aí, vocês estão, olha, dá para fazer o concurso aí federal e Jesus é a primeira pessoa da santidade, opção 2, a segunda pessoa da santidade, número 3, a terceira pessoa da santidade. Essa aí tá meio complicada. Cabeça, Mateus, Ellen, todo mundo número 2, segunda pessoa. Vamos fazer uma coisinha mais negócio, um caldo mais grosso aqui, né? Tá muito café com leite aí. Outra, Jesus Cristo é, número 1, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Número 2, verdadeiro homem, mas não é completamente Deus. Número 3, nem verdadeiro Deus, nem verdadeiro homem. Vanessa, Mateus, todo mundo com o número aí. Eu não estou conseguindo digitar, não sei onde é. Tá bom. Mas é um. Mas a irmã concorda com esse povo, né? É o número 1, muito bem. Eita, 100%, hein? Eu acho que pode falar no microfone também, né, ô Silas? Se alguém quiser Pode, falar, comentar um pouco. Legal. Quantos os tipos e ofícios de Cristo? Não. Quais os tipos e ofícios de Cristo? Vamos lá, agora tem que falar, né, para a gente poder. Quais os três ofícios de Cristo? Quais os três ofícios de Cristo?
Vocês querem a opção ou vocês querem falar? Vamos lá, vou deixar vocês falarem, que vai ser mais emocionante. Pode falar. Os 3 ofícios. Não tem opção, não? Não, esse aí para ficar um pouquinho mais emocionante. A opção é falar ou não. É falar, ou Ellen, é falar no microfone ou não. Gente, É fácil, gente. Os 3 ofícios foi falado agora. 3 ofícios. Tá, opção, hein? Não? Então vamos lá. Fiador. Vai reprovar, hein? Falar. Mediador. Quase aí. Vou dar um, tá? Vou falar um. Profeta. Pronto, agora ficou fácil. Quais são os outros 2? Sacerdote, muito bem. Falta um. Juiz, está quase lá. Tá ligado, mas... Profeta, sacerdote e... Acertou, Matheus. Né? É rei. Isso aí. Profeta, sacerdote e rei. Muito bem. Mais um, hein? Vamos lá. Jesus cumpriu. Opção 1. Parte da lei. 2. Jesus cumpriu toda a lei. 3. Jesus não cumpriu a lei. Agora também, né? Opção 1, cumpriu parte da lei. Né? O mediador cumpriu toda a lei. E 3, não cumpriu a lei. E também, né? Número 2, todo mundo. Vanessa, tá certito. Vamos lá. Ok, a outra, falso ou verdadeiro? Lá vai, agora que é mais fácil. Falso e verdadeiro é aquelas provinhas antigamente, né? Tranquila que só. O preço da redenção, serviu somente para as pessoas que receberam Jesus, ou seja, após a sua vinda ao mundo. Essa redenção serviu somente para as pessoas que vieram após o tempo de Jesus Cristo. Falso ou verdadeiro? Muito bem, esse povo está bem demais. Vou já achar aqui uma pergunta um pouquinho mais negócio de uma carnezinha com arroz, né? Que está muito café com leite esse negócio. Até aqui eu acho que está 10 para todo mundo, né? Agora vamos lá. Fale a referência ou diga o versículo que mostra que Jesus Cristo é o único mediador. O que faça menção de Jesus como único mediador. Não precisa ter essa palavra único, mas que faça essa menção. Versículo. Pode falar. Pode falar todo mundo de uma vez só. Só um, cada vez. Jesus Cristo como único mediador. Quando você for conversar com uma pessoa de outra religião, né, que fala que lá o Joseph Smith também é um profeta salvador. 1 Timóteo 2, não lembro o versículo. É isso mesmo, está no endereço certo. Já entrou na rua certa, falta achar a casa aí. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é isso. Agora, quem consegue dizer o que está escrito lá? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, não é? Tudo bem, então esse versículo, vamos ver outro, para a gente concluir aqui. Vou escolher um aqui. Ok. Podemos dizer, falso ou verdadeiro, que Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo? Embora ele tenha vindo em carne lá, ali na época, né, da Virgem Maria,
mas que ele é o Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo? Sim, muito bem. A Bíblia fala isso, né? Vários versículos, a gente olhou pelo menos 2 versículos aí, mas há vários versículos. Muito bem, olha, vocês passaram todos aí, não ficou ninguém reprovado nem em recuperação, né? Graças a Deus. Tá bom. Pastor, aí a palavra do senhor. Amém. Maravilha, meus irmãos. Ó, tem que ir decorando os textos, hein? Principalmente texto-chave, né? 1 Timóteo 2:5, Atos 4:12. Alguns versículos são bem enfáticos aí sobre a mediação de Cristo, tá? Outros versículos a gente falou sobre a divindade, né? Também Jesus tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Então vocês têm que saber também versículos, né? Que falam sobre a divindade de Cristo. Isso é muito importante. Tem alguns versículos na mão. Claro que você tem todo um contexto bíblico, mas é importante também. No dia que vocês forem... Por que é importante decorar e ter alguns textos? Porque no dia que vocês forem falar com alguma pessoa, normalmente vocês vão estar em um ambiente e é possível que vocês não tenham a Bíblia na mão e você vai ter que orientar segundo as Escrituras, né? Vem um amigo, vem uma pessoa, surge uma pergunta. E aí normalmente você não vai ter a Bíblia na mão ali na hora. Então você vai falar o quê? Então você vai ter que saber direcionar a sua palavra, o seu evangelismo, o seu aconselhamento com base bíblica. Bom, nem sempre a gente tem a Bíblia na mão. E às vezes tem a Bíblia na mão, mas se não souber também o texto, você vai ficar folheando para lá e para cá e aí vai ser difícil, né? Quantas vezes a gente não vai conversar com a pessoa e aí surge o tema de perdão? E aí você tem que lembrar, ou acessar a Bíblia ali, mostrar, ou lembrar de cabeça textos que falam, por exemplo, de perdão. Não é isso? Qual um texto de perdão na Bíblia? Se eu tivesse que aconselhar uma pessoa agora, se ela estivesse perguntando, mas eu não estou certo que a Bíblia fala sobre perdão, como é que eu devo perdoar? Qual um texto que eu poderia direcionar ela? Entendeu? Sobre casamento, sobre finanças, de repente a pessoa é uma avarenta, ou gosta muito de dinheiro, e de repente você quer dar uma palavra para ela, e aí, como é que você fala para ela? Biblicamente, né? Não é o que a gente pensa. Sobre Cristo, imagina que chega um testemunho de Jeová lá na sua porta, e eles vão abrir a Bíblia e te mostrar um monte de texto, falando que Jesus não é Deus, Jesus é um anjo, Jesus foi a primeira criação. E aí, como é que você responde, né, um testemunho de Jeová? Como é que você conduz, de repente, aí, reverte até a coisa, né? Ao invés de você ser evangelizado, você, de fato, começar a evangelizar a pessoa. Então, são importantes, tá bom? Um exercício importante você começar, principalmente nesses estudos, guardar pelo menos os textos-chave, tá? Os textos mais importantes e guardando no coração, tá certo? E aí, seria maravilha guardar capítulos inteiros, salmos inteiros, não é isso? Livros da Bíblia inteira, né? Inteiro, olha que maravilha que seria isso, né? Então, isso é interessante. Vamos orar, meus irmãos, finalizar hoje, agradecendo o irmão Silas, conduziu essa aula, graças a Deus, muito bem, os irmãos também aí participando, que bênção. Vamos orar e a gente finaliza por hoje. Amém? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela tua condução, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por esse estudo. Nós agradecemos ao Senhor que a tua palavra fique firmada em nosso coração, nós possamos memorizar, meditar nela de dia e de noite, como o salmista diz, guardar no coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guardarmos, ó Deus, a tua palavra em nosso coração, memorizar, fixar, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça. Transforma-nos, Senhor, dia após dia, com a luz que vem do Senhor, com a luz da tua palavra, Deus. Que esses estudos não sejam somente
uma consideração abstrata, teológica, mas que os ofícios de Cristo nós possamos entender e sejam refúgio para a nossa vida, sabendo nós que nós temos um sacerdote que ofereceu um sacrifício perfeito por nós e até hoje, nos céus, intercede por nós, porque somos falhos e pecadores. Então, que possamos ver o sacerdócio de Cristo até hoje sendo exercido por ele no céu, olhando para nós, para a sua igreja, para o seu povo, e intercedendo por nós, ó Deus. Nos ajuda a ver o teu ofício profético, no sentido de o Senhor revelar a Deus a nossa vida, e até hoje o Senhor, por meio do teu Espírito, está mostrando Deus e revelando ao Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se revelando a nós, nos dando a conhecer mais e mais de Ti. E o Teu ofício real, ó Deus, sabendo que nós estamos diante de um Rei Todo-Poderoso que nos livra da ira vindoura, que nos livra dos inimigos, que tem condições plenas de nos dar a vitória, ó Deus. Nos ajuda a entender que essa mediação de Cristo é fundamental e ela é plenamente eficaz para a vida do Teu povo. Por isso nós estamos seguros em Tuas mãos, ó Deus. E, portanto, nós não devemos temer e não precisamos temer a nada, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.